Vamos falar sobre pais que são líderes espirituais em seu lar. E eu queria fazer a leitura, 1 Coríntios 11, verso 3. 1 Coríntios 11, verso 3. Vou pedir que seja projetado. Assim diz o texto: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da esposa é o marido, e o cabeça de Cristo é Deus. Nós vivemos uma época, uma sociedade onde a presença paterna ela tem sido bastante negligenciada e muitos pais não têm assumido o seu papel de líder do seu lar, de sacerdote do seu lar. E eu queria dizer esta manhã para você que é pai, que essa liderança espiritual, ela é dada por Deus para você exercer na sua casa, no seu lar. E que nós não podemos abrir mãos de exercer essa liderança. E nós vamos conversar um pouco sobre isso essa manhã. E eu queria começar trazendo uma história. Imagina aí uma grande construção, como se fosse um castelo bem antigo. Ele foi projetado para resistir às tempestades, aos ataques inimigos. Mas com o passar do tempo, as muralhas elas vão enfraquecendo e começam a surgir algumas rachaduras. E exatamente por uma dessas rachaduras abre-se uma brecha. E o inimigo que não conseguiu derrubar os portões da frente, ele encontrou essa pequena brecha. E ali ele entra e por ali ele consegue destruir tudo. E eu quero fazer essa alusão porque muitas vezes os lares são exatamente dessa forma. O lar deveria ser uma fortaleza espiritual e Deus confiou ao pai a liderança para proteger, para edificar e para guiar esse lar. Mas muitos pais, ao invés de serem guardiões, eles se tornam ditadores, duros demais, ou então muitas vezes se tornam tão passivos e omissos que deixam brecha para os inimigos. Havia um homem chamado Ricardo, um pai trabalhador, e ele saía todos os dias muito cedo para trabalhar e voltava muito tarde. E sempre que voltava ele estava cansado, exausto, e sempre dizia para si mesmo: tudo que eu faço é pela minha família. E Ricardo tinha um filho de 7 anos, e todos os dias aquele filhinho esperava o Ricardo chegar na porta. E quando o Ricardo chegou, o menino perguntou: pai, quanto você ganha por hora de trabalho? E Ricardo, cansado, meio impaciente, responde de forma um pouco ríspida: isto não é da sua conta, filho. Mas o menino insistiu: por favor, pai, me diga, é importante para mim. Depois de alguma resistência, o pai respondeu: eu ganho R$20 por hora. O menino então abaixou a cabeça, entrou no quarto e voltou com algumas moedas na mão. E disse: pai, eu consegui juntar R$10. Posso dar mais R$10 amanhã, mas eu queria comprar uma hora do seu tempo para você brincar comigo. Naquele momento, Ricardo percebeu que ele estava sendo aquele homem, aquele pai que era provedor do sustento material, mas ele entendeu ali que ele estava negligenciando algo que muito importava para aquela criança: a presença e a sua liderança espiritual no seu lar. Quantas vezes nós nos esforçamos tanto para dar o melhor para os nossos filhos, para prover materialmente, mas temos negligenciado um tempo de qualidade. Mas temos negligenciado o diálogo, o carinho, o cuidar, o demonstrar o amor. Os nossos filhos, eles não precisam somente daquilo que é material, mas principalmente da nossa presença, do nosso carinho, da nossa demonstração de amor. Porque não basta amar somente. É necessário demonstrar esse amor. E essa demonstração, ela se dá no dia a dia, com as nossas atitudes.
E eu fico imaginando o que passava na cabeça daquela criança. Eu quero trazer alguns pontos sobre essa relação de paternidade esta manhã. Primeiro, que o pai ele é líder por designação divina. Foi Deus quem determinou essa liderança. O texto vai dizer em 1 Coríntios 11:3, quero que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele mostra que Cristo tem autoridade sobre o homem sobre a mulher e Deus sobre Cristo. Essa autoridade do homem na sua família sobre a mulher é uma autoridade espiritual. O homem deve ser o sacerdote do seu lar. Aquele que guerreia, aquele que entra em batalha espiritual pela sua família, aquele que tem a responsabilidade de ensinar o caminho do Senhor, de ensinar os princípios da palavra de Deus na sua casa. Essa responsabilidade é indelegável, é sua, pai. Você precisa ser o sacerdote no seu lar, porque isso foi designado pelo Senhor. Marido e esposa, eles estão sujeitos ao verdadeiro cabeça que é Cristo. Essa visão, ela impede alguns abusos e mostra que é liderar e cuidar. Liderar é servir, assim como Jesus fez. Ele foi Deus, Senhor, Senhor dos senhores, mestre. E ele disse que não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Assim deve ser a liderança do pai dentro do seu lar. Uma liderança servidora, tal qual Jesus Cristo nos mostrou, viveu e deu exemplo. A liderança do pai não termina nele mesmo. As suas atitudes, as suas palavras e as suas decisões, elas vão reverberar nas próximas gerações. Elas vão moldando não apenas o lar, mas eles vão moldando a igreja, vão moldando a sociedade. E a pergunta é, pai, você já tem o posto de líder espiritual. Então a pergunta não se você é líder ou não. A pergunta é, que tipo de líder você tem sido dentro do seu lar? Que tipo de liderança você tem exercido dentro da sua casa? Será que você tem sido omisso? A palavra de Deus ela traz alguns exemplos de pais que foram omissos e foi um desastre. O sacerdote Eli foi um pai omisso. Foi um pai que não tomou as providências que eram necessárias que fossem tomadas em relação aos erros dos seus filhos. Eli se omitiu. E Deus cobrou dele. O rei Davi, o grande rei Davi, falhou feio como pai porque se omitiu em muitos momentos. E a família de Davi foi um verdadeiro desastre. Porque Davi não assumiu o seu papel de sacerdote no lar. Era um grande guerreiro, mas no seu lar ele falhava feio. Então a pergunta é, que tipo de liderança você, pai, tem exercido hoje dentro do seu lar, dentro da sua casa? Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo 127, versos 4 e 5. A Bíblia compara os filhos a flechas na mão do guerreiro. Uma flecha ela não foi feita para ficar na aljava, mas a flecha ela foi feita para ser lançada, ele ser lançado em direção a um alvo específico. Assim também os nossos filhos que foram dados por Deus, eles foram dados para que nós possamos prepará-los e que possamos enviá-los. O pai é o arqueiro que prepara com todo cuidado e que vai mirar no alvo e vai lançar o filho naquela direção. E essa direção tem que ser a direção do Senhor. Nós precisamos mirar no alvo que é Jesus e lançar os nossos filhos nessa direção.
Mas a responsabilidade de mostrar essa direção é minha e é sua, Pai. Ensina a criança o caminho que deve andar, e até envelhecer não se desviará. Se o pai anda com Deus, ele ajusta esse arco com firmeza, ele vai alinhar aquela flecha com a verdade, ele vai lançar os filhos na direção certa. Um futuro de fé, um futuro de caráter, um futuro de temor ao Senhor. Mas se o pai é omisso, ou se o pai vive de forma incorreta, ele vai lançar a flecha sem um alvo específico, e ela pode se perder no caminho. A chance é muito grande que se perca. Abraão andou com Deus, e isso acabou influenciando a vida de Isaac. Já Eli foi negligente na disciplina espiritual dos seus filhos, e os seus filhos trouxeram vergonha ao nome do Senhor. Está lá em 1 Samuel 2. E eu queria fazer uma pergunta para você essa manhã. Para onde estão apontadas as flechas que Deus confiou a você na condição de pai? Para que direção você tem apontado essas flechas que o Senhor confiou a você? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Mateus 5,14. Um lar que anda na presença de Deus, ele vai iluminar muito além das paredes da própria casa. Famílias fortes vão gerar igrejas fortes. Quando pais ensinam os seus filhos a amar a Deus, a igreja vai ser edificada com novas gerações que serão firmes na fé. Igrejas saudáveis, elas transformam a sociedade. Lares bem conduzidos espiritualmente geram cidadãos que vão impactar o mundo. Muitas vezes tem acontecido exatamente o contrário. O mundo tem influenciado os nossos lares. Por outro lado, pais omissos, eles enfraquecem a base da sociedade. Um pai que não lidera espiritualmente, ele vai produzir filhos sem direção. Filhos sem direção vão formar famílias desestruturadas, e famílias frágeis tornam a igreja e a comunidade vulneráveis. Quando Josué morreu e a geração seguinte não conhecia o Senhor, aquela sociedade inteira mergulhou na idolatria e na desordem. E Deus mandou os seus profetas chamando aquela geração ao arrependimento. Pais, o que vocês têm multiplicado em suas casas? Um legado de fé que fortalece a sua casa, que fortalece a igreja e a sociedade, ou um legado de omissão que deixará rachaduras espirituais nas próximas gerações? E essas rachaduras provocarão as frechas por onde o inimigo entra. E quando ele entra, irmãos, ele entra para destruir. É preciso fechar as brechas. A influência que você exerce, ela não é neutra. Ela vai frutificar para o bem ou ela vai frutificar para o mal. Não existe semente neutra. Que sementes eu tenho plantado dentro do meu lar? A influência que você não exerce, eu repito, ela não é neutra. Então nós precisamos nos posicionar. A família foi instituída por Deus, e quando Deus instituiu a família, Ele estabeleceu papéis distintos para homem e para mulher. E esses papéis, eles não foram criados para gerar competições. Deus não nos criou para que exista uma guerra dos sexos, para que homem esteja competindo com a mulher. Homem e mulher são diferentes, para que se complementem, e não para que estejam disputando posição. Essa guerra dos sexos é coisa demoníaca para destruir a família. Então, queridos, nós não precisamos estar disputando para provar quem é melhor, homem ou mulher, quem tem mais poder, homem ou mulher. Cada um tem seus papéis definidos dentro da família. A esposa e os filhos têm um clamor silencioso. Eles não precisam de um pai perfeito, até porque o único pai perfeito é o nosso Pai celestial.
Mas a família precisa de um pai presente. Um pai que seja presente espiritualmente. Um pai que os conduza com amor, com firmeza. Um pai que esteja pronto para aconselhar. Muitas vezes para exortar. Mas um pai que esteja pronto para abraçar, para acolher, para olhar para os seus filhos e dizer: eu te amo. O meu pai me contava que, na sua infância, quando o meu avô riscava na esquina, todos os filhos se escondiam debaixo da cama. O meu velho avô era terrível. E meu pai disse que todos os irmãos fugiram de casa. Ele foi o primeiro, com 17 anos. Fugiu de casa e, graças a Deus, conseguiu se engajar no exército. E foi lá em Monte Castelo, na Segunda Guerra Mundial. Foi lá com a esquadra brasileira. E Deus planejou o meu nascimento desde ali, irmãos, porque meu pai estava para embarcar num navio, para ir para a Itália, e de última hora mandaram que ele saísse para ir no navio seguinte. E aquele primeiro navio que saiu foi um navio que foi bombardeado pelos americanos e a maioria morreu. Mas meu pai acabou no exército porque fugiu de casa, fugiu de um pai que não era um pai amoroso, que era um pai bruto, que era um pai violento. O meu avô, se eu não me engano, ele teve mais de 10 mulheres, deve ter uns 30 ou 40 filhos espalhados por esse país. E meu pai cresceu nesse ambiente. E muitas vezes eu não conseguia entender porque meu pai não era um pai amoroso. Meu pai não demonstrava carinho. E lá na minha infância eu achava que meu pai não me amava. E depois eu comecei a conhecer a história de vida do meu pai. E às vezes que ele sentava com a gente para contar essas histórias, eu comecei a entender que ele não dava aquele carinho porque ele não aprendeu sobre aquilo. Mas ele demonstrava o amor e o carinho dele de outras formas, com cuidado. Eu lembro que eu sempre fui muito pegajoso, e eu ia dar um beijo no meu pai e ele ficava incomodado. Eu acho que ele só não limpava na minha frente porque ele ficava com vergonha. Mas eu sentia que ele ficava incomodado. Mas eu era insistente. Todos os dias eu beijava meu pai. E depois de algum tempo aquilo passou a ser normal para ele. E quando minhas filhas nasceram, o meu pai era tanto carinho, tanto dengo, e eu dizia assim: comigo não era assim, com essas meninas faz o que quer com você. E ele dizia: deixa minhas netinhas. Aquele homem, ele não aprendeu e ele não sabia demonstrar carinho. Ele tinha aquela dificuldade. E eu queria trazer essa palavra para você, filho. Antes de julgar seu pai, procure entender a história de vida dele. Às vezes você pode até pensar que ele não lhe ama, mas às vezes é porque ele não aprendeu a forma correta de demonstrar esse amor. Olhe para o seu pai com o mesmo olhar com que Jesus olha para mim e para você. Com esse olhar de compreensão. Entenda a história de vida dele. Talvez você comece a ter um relacionamento melhor com seu pai. Quando você usar de empatia, se coloca no lugar dele. O pai atende o clamor do coração da esposa e dos filhos. A esposa deseja um líder espiritual. E a palavra de Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. Quando Deus criou Eva para Adão, ela não foi feita para ser inferior a Adão, mas ela foi feita para complementar Adão. O marido e a esposa são iguais em valor diante de Deus, mas são diferentes em função. A esposa não deseja um marido ditador que governa com dureza, mas também não se sente segura com o marido ausente que deixa tudo nas mãos dela. Quando o marido é omisso, ele sobrecarrega a sua esposa, porque eles têm papéis definidos, e quando ele se omite, esses papéis que ele não desempenha acabam ficando com a esposa.
O que a esposa anseia é um marido que a guie espiritualmente, que ore com ela, que ouça a voz de Deus, que a conduza com amor. Mas o que é que isso significa na prática? Significa ser o primeiro a buscar a Deus para que possa dar o exemplo. Significa ter coragem para tomar decisões que sejam alinhadas com a palavra de Deus. Significa ser firme em propósitos e em princípios, mas sempre com sensibilidade, com cuidado. Quando o marido lidera dessa forma, a esposa vai se sentir amada, protegida, fortalecida, para que ela possa ser a auxiliadora que Deus a chamou para ser. José, marido de Maria, foi um líder espiritual no seu lar. Ele ouviu a voz de Deus em sonhos, ele protegeu a esposa, ele protegeu o menino Jesus, mesmo diante dos perigos e diante das incertezas. Mateus 1, 24, Mateus 2, 13 a 15, relata essa história de José e de Maria. Quando o pai falha, o lar perde o equilíbrio. Quando o marido se omite em sua liderança espiritual, o lar entra em desequilíbrio. Muitas vezes a esposa acaba assumindo a responsabilidade que não era o plano de Deus para a vida dela. E isso gera muitas vezes desgaste, cansaço e também muitas vezes ressentimento. Efésios 5, 25. Marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui é um amor sacrificial. Um amor capaz de dar a vida pela esposa, pela família. É esse amor a que nós somos chamados a praticar. Quando o marido falha, quando o pai falha, os filhos perdem a referência de fé. E a esposa carrega sozinha o peso espiritual. E essa casa, ela fica vulnerável às pressões do mundo. Quando Adão se omitiu lá no Éden, permitindo que Eva enfrentasse sozinha a tentação, o resultado foi a queda de toda a humanidade. Gênesis 3, 6. Já Josué, ele afirma com veemência: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu queria que todos os homens, pais, repetissem isso comigo. Eu e a minha casa. Faltou convicção aí. Vamos lá de novo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse isso com autoridade. Uma autoridade conferida pelo Pai. É minha e é sua a responsabilidade de ser esse sacerdote no lar e fazer com que toda a nossa casa sirva e obedeça ao Senhor. Pais, presta atenção. Suas esposas, seus filhos precisam mais da presença espiritual do que de presentes materiais. E muitas vezes o nosso foco acaba ficando mais nas coisas materiais. Mais do que dar uma boa casa, dê à sua família um lar onde Cristo é honrado todos os dias. Mais do que trabalhar horas extras, invista tempo orando e ensinando a palavra no seu lar. Mais do que tentar ser herói que resolve tudo sozinho, conduza a sua casa aos pés de Jesus. Ele sim é o verdadeiro Salvador. O lar é como um espelho espiritual. O modo como o pai trata a sua esposa e filhos vai transmitir uma mensagem sobre quem é Cristo. Cada gesto, cada palavra, cada atitude do pai vai mostrar ao mundo, e especialmente à sua família, como é Jesus. E a pergunta é: os seus filhos, a sua esposa, têm visto Jesus através das suas atitudes, das suas palavras, dos seus atos? Tem filhos que não querem saber de Jesus pelo exemplo que vê dentro da sua casa. E o nosso primeiro campo missionário é a nossa casa, é o nosso lar.
Muitas vezes tenho conversado com jovens que demonstram uma decepção total com seus pais. Uma vez conversando com um jovem, ele me disse: eu tenho dificuldades de ouvir um pastor lá na frente falando, porque muitas vezes eu ouvi meu pai lá na frente falando, e era uma hipocrisia terrível, porque ele não vivia nada daquilo que ele falava. Ele tinha uma vida dupla. Na igreja era um homem santo, todos o consideravam. Mas o que ele fazia no dia a dia, dentro de casa, as diversas mulheres que ele tinha. Então, pastor, eu tenho dificuldade de olhar alguém lá e não achar que é igual ao meu pai. Nós temos uma grande responsabilidade, queridos. Nós precisamos viver essa palavra que pregamos, sobretudo dentro da nossa casa. Quantos homens que são santos na igreja, mas que em casa envergonham o evangelho. E isso vai se refletir na vida dos seus filhos. O seu mau exemplo, o seu mau testemunho. E eu queria dizer que Deus vai cobrar isso de você. Deus vai cobrar isso de você. Além de ser uma grande responsabilidade, é também um grande privilégio ser pai. E é preciso que nós sejamos um reflexo vivo do amor e da liderança de Cristo, a começar na nossa casa. Paulo ensina que o relacionamento entre marido e esposa é uma ilustração viva da relação de Cristo com a igreja. Quando o marido ama com sacrifício, ele mostra ao mundo como Cristo amou a sua igreja, a sua noiva. Quando o marido lidera com justiça e com ternura, ele mostra como Cristo conduz a sua igreja com autoridade santa e ao mesmo tempo com graça. Será que os nossos filhos e as nossas esposas têm visto essa graça de Cristo por meio de nós, por meio da nossa liderança, por meio das nossas atitudes? Mas se o marido é ríspido, egoísta, omisso, ele vai distorcer a imagem de Cristo. Como disse o pastor Douglas Wilson, todo marido está sempre pregando algo sobre Cristo. Se ele é obediente, ele prega a verdade. Se ele é infiel, ele está pregando a mentira. Um pai que ora com a esposa, que busca a direção de Deus, ele está dizendo a seus filhos: Cristo é digno de confiança. Mas às vezes os seus filhos nunca lhe viram parar para orar, nunca lhe viram de joelhos. Muitas vezes seus filhos têm visto você gritar, humilhar ou tratar mal a mãe deles. E a mensagem que está sendo dita para eles é: Cristo é duro e insensível. E isso é uma mentira sobre o caráter do Senhor. Mas as suas atitudes estão passando essa imagem distorcida. Um pai que ora com a esposa e busca a direção de Deus, ele está demonstrando aos seus filhos que existe alguém que cuida, que ama, que acolhe, que abraça. O lar é o primeiro púlpito de um pai. E a forma como esse pai vive é uma mensagem constante dentro da sua casa, porque todos o observam. Jesus Cristo, ele é o modelo perfeito de uma liderança espiritual. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. Cristo lidera com uma combinação única: autoridade firme e coração manso. Ele não abre mão da verdade, mas ele nunca age com dureza desnecessária. Ele é o Senhor soberano, mas ele serviu os seus discípulos, lavando-lhe os pés. O Senhor deu um exemplo de humildade. Porque naquela época, a função de lavar os pés das visitas era dada ao servo mais humilde, aquele que não sabia fazer outra coisa. Ele era colocado para lavar os pés. E Jesus tomou o lugar daquele servo mais humilde. Ele sendo Deus, sendo o Senhor, sendo o Mestre.
E isso tem que servir para mim e para você como uma grande lição. Muitas vezes nós nos achamos a última Coca-Cola do mundo. Nos achamos melhor do que os outros. Muitas vezes a gente está olhando as pessoas de cima para baixo. Eu queria dizer que você não é absolutamente nada, nem eu. Mas Ele é tudo. E nós precisamos nos colocar diante do Senhor dessa forma. Reconhecendo. Porque Jesus vai dizer assim, sem mim, nada podeis fazer. Então não fique se achando. Não acho que você é autossuficiente. Nós precisamos e nós dependemos totalmente, completamente do nosso Senhor. E esse Senhor ao qual nós dependemos, Ele nos deu um exemplo de grande humildade. Ele era Senhor, mas Ele veio para servir. E por que eu e você muitas vezes só queremos ser servidos? E às vezes, mesmo sendo servidos, a gente ainda se dá o luxo de ficar reclamando, murmurando. Se coloque à disposição para servir. Seja você na sua casa o primeiro a servir, a dar o exemplo, assim como Jesus fez. Seja um líder servidor. Autoridade sem amor vira tirania. E amor sem autoridade vira permissividade. Mas a autoridade com amor, como Cristo fez, gera segurança e gera respeito dentro do lar. Nós não podemos nos omitir. Nós precisamos exercer a autoridade que Cristo nos deu, como líderes espirituais, como sacerdotes em nossos lares. Mas nós não podemos abusar dessa autoridade para que ela vire autoritarismo. Precisamos fazer bem essa diferença. Não podemos ser omissos. Então, pai, exerça a sua autoridade como sacerdote no seu lar. Mas para isso, você não precisa ser autoritário. Você não precisa ser agressivo. Você não precisa ser grosseiro. Porque Jesus exerceu a autoridade dele em amor. E é assim que nós somos chamados a sermos sacerdotes em nossos lares. Em amor. Se necessário for exortar, exorte sim, em amor. Porque muitas vezes passa a se dar conta. A disciplina passa a ser agressão. E o efeito vai ser contrário. Quando você passa do limite da disciplina e vai para a agressão, o ensinamento que você quer passar vai por água abaixo. Seja firme, use da sua autoridade, mas não seja autoritário, não seja violento, não seja agressivo. Seja didático. Em João 10:11, Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Da mesma forma, eu e você, na condição de pai, precisamos estar dispostos a sacrificar tempo, egoísmo, até os nossos próprios sonhos, pelo bem espiritual das nossas famílias. Pai, vocês são um sermão vivo para os seus filhos. Antes mesmo de conhecerem a Bíblia, eles aprendem sobre Deus observando você, suas atitudes. Se você perdoa, eles aprenderão que Deus é perdoador. Se você é justo e amoroso, eles entenderão que Deus é justo e amoroso. Mas se você é agressivo, se você é frio, se você é distante, eles podem crescer com uma visão completamente distorcida de quem é Deus, o Pai. Que mensagem você tem pregado dentro do seu lar com as suas atitudes? Seu casamento, sua paternidade estão demonstrando ao mundo o verdadeiro Cristo ou uma imagem que não condiz com Ele? Queridos, ser pai é muito mais do que prover o sustento material. Ser pai é, sobretudo, ser um líder espiritual. Deus já nos designou como líderes, como sacerdotes em nossas casas, em nossos lares. A nossa influência ela vai se multiplicar para o bem ou para o mal.
Nossas esposas e filhos esperam de nós essa liderança com amor. A nossa liderança vai revelar Cristo ou vai gerar desonra diante do mundo. Depende da forma como nós temos exercido essa liderança. Todos nós, na condição de pais, nós falhamos em algum momento. Não existe pai perfeito a não ser o nosso Deus. Então você não precisa buscar ser um pai perfeito. Você precisa buscar ser pai, ser sacerdote, ser líder. Amar e demonstrar amor pelos seus filhos, pelas suas esposas. A boa notícia é que Jesus Cristo, Ele sim é o modelo perfeito. Ele sim é a fonte de perdão. Ele sim é a fonte de capacitação. Ele morreu e Ele ressuscitou para nos dar uma nova chance de liderar os nossos lares seguindo a vontade de Deus. O seu lar tem sido liderado segundo a vontade de Deus. Você tem seguido os princípios da palavra do Senhor na liderança que você exerce no seu lar? Ou você sequer exerce algum tipo de liderança em seu lar? O retrato da nossa sociedade é de muitos pais omissos, muitos homens fracos, muitos homens que não têm tido voz dentro dos seus lares. Em nome de Jesus, está na hora de você resgatar a sua liderança espiritual, porque ela foi dada por Deus a você. Não seja omisso. Muitas vezes são tão omissos que são desprezados dentro da sua própria casa. Mas a culpa não é de seus filhos e da sua esposa. A culpa é sua, que não assumiu a liderança que foi instituída por Deus para você. Assuma o seu papel de liderança com amor, com compreensão, sobretudo sob a direção da palavra do Senhor. Dedique tempo para orar com sua esposa e com seus filhos. Seja o primeiro a abrir a Bíblia na sua casa. Esposas, apoiem os seus maridos, não para serem perfeitos, mas para dependerem do Senhor Jesus. Filhos, respeitem e honrem seus pais, sabendo que a liderança deles é um chamado de Deus. Filhos, busquem compreender o seu pai. Busquem conhecer a história de vida dele. Talvez você comece a entender muitas atitudes que você não entende. E talvez, a partir daí, você construa um novo relacionamento com seu pai dentro do seu lar. É muito fácil a gente sempre jogar a culpa de um relacionamento ruim para o outro. Mas a pergunta é, você tem feito a sua parte? A palavra de Deus diz que, no que depender de nós, nós devemos viver bem com todos. Não é assim que a palavra ensina? E qual tem sido o meu e o seu papel nas famílias? Será que eu tenho me esforçado para viver bem? Conheço famílias em que filhos vivem se digladiando. Sabe, irmãos que não se dão bem, nem fazem questão de se dar bem. Irmãos que não conseguem um olhar no olho do outro. Mas a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, se esforce no que depender de você para viver bem com todos. Será que você tem cumprido isso, irmão? Será que você tem se esforçado para viver bem? Se você não tem conseguido isso dentro da sua casa, você precisa conversar com Jesus. Você precisa quebrar esse orgulho. Você precisa do Senhor agindo na sua vida, transformando esse coração endurecido, orgulhoso. Pede ao Senhor que Ele dê um coração perdoador. E se você tem alguma mágoa contra o seu pai,
Que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, para que você jogue fora essa carga tóxica que causa doença espiritual, que causa doença emocional e que causa doença física. Jogue fora essa carga. Perdoe o seu pai, perdoe o seu irmão. Perdoe a sua mãe. Se perdoe. O Espírito Santo de Deus, ele quer promover cura essa manhã. Quantas famílias que estão doentes? Quantas famílias dentro das nossas igrejas que estão doentes, totalmente disfuncionais, porque o orgulho tem prevalecido, porque a falta de perdão tem prevalecido. Ouça a voz do Espírito de Deus falando com você essa manhã. Ele quer trazer cura para a sua família, para a sua casa, para o seu lar. Se permita ser curado pelo Espírito Santo de Deus. Respeitem e honrem seus pais, sabendo que a liderança deles é um chamado de Deus. Que nós possamos orar ao Senhor, pedindo que Ele levante pais que liderem com amor, com firmeza e com fé, para que os nossos lares sejam fortalezas espirituais. Eu quero orar com vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse dia tão especial, nesse dia dos pais, nós queremos te agradecer pela vida de cada pai aqui presente, Senhor. Obrigado, Senhor, porque em tua sabedoria tu os escolhestes para serem líderes espirituais em seus lares. Pai, nós reconhecemos que essa é uma missão sagrada, mas é também uma missão desafiadora. Mas ela também, meu Deus, é cheia de propósito do Senhor. Cumpre em nós os teus propósitos, Senhor. Cumpre em nossos lares os teus propósitos, os teus planos que não podem ser frustrados. Pai amado, nós sabemos que muitos de nós, como pais, temos falhado em amar, em ensinar e em liderar, meu Deus. Mas hoje nós estamos aqui diante de Ti, meu Deus, pedindo perdão. E queremos, meu Deus, renovar, Pai, os nossos compromissos de sermos homens. Homens que andam contigo, homens segundo o Teu coração. Homens que conduzem suas famílias aos Teus caminhos. Homens que são verdadeiros sacerdotes em seus lares. Faz de nós, Senhor, sacerdotes do Senhor em nossos lares. No nome de Jesus. Derrama, Senhor, sobre cada pai sabedoria para que possam tomar decisões que honrem o nome do Senhor. Oh Deus, que o Senhor derrame sobre cada pai a força necessária para que eles sejam firmes na fé e corajosos diante dos desafios da vida. Derrama sobre cada pai, meu Deus, mansidão e amor, para que eles possam refletir o caráter de Jesus Cristo dentro das suas casas. Derrama, Deus, sobre cada pai discernimento para ensinar os seus filhos a andar no caminho da verdade. Trabalha no coração de cada filho, Pai, gerando perdão, Senhor, de cada esposa. Cura, Senhor Deus, os lares. Sara, Senhor. Oh Deus, nos dá lares totalmente sarados pelo Teu Espírito Santo. Que nós tenhamos lares fortes. Que os lares aqui representados, ó Deus, sejam verdadeiras fortalezas espirituais. Meu Deus, que cada esposa seja abençoada pela liderança amorosa do seu marido. Que cada filho seja flecha bem lançada para o futuro e que traga honra para o Teu nome. Oh Senhor Jesus, Tu és o perfeito modelo de liderança. Ensina-nos, ó Pai, a olhar para Ti todos os dias. Ensina-nos, Senhor, a seguir os Teus passos. Que cada pai aqui seja lembrado como um homem que amou a Deus acima de tudo, que guiou a sua família aos pés do Senhor. Queremos, ó Deus, consagrar cada pai, cada família
e cada geração ao Senhor. Fazemos isso no nome do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe e que o Senhor possa aplicar essa palavra aos nossos corações e que nós tenhamos famílias verdadeiramente saradas pelo Espírito Santo de Deus.